Olá, meus amores, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live Terapia do Luto número 60. O meu luto voltou a doer. Esse é o tema da nossa live terapia de hoje. E eu quero que você fale para mim, como é a dor do seu luto? Ela já cessou algumas vezes? Ela voltou a doer? Como que isso está acontecendo no seu processo de luto? Eu sou Michele Caltabiano, eu sou uma terapeuta emocional especialista em luto, porque eu já vivi um luto e eu sei o tamanho da sua dor. Então hoje eu estou aqui formada para poder ajudar as pessoas que estão passando por esse luto. Claro, primeiramente eu fui cuidar da minha dor, cuidei da minha dor. Hoje eu consigo levar a minha vida com mais leveza, com mais serenidade, né? Me adaptando aos altos e baixos do luto, porque eles acontecem, e eu quero saber de você. Você consegue lidar com os altos e baixos do seu luto? Como que isso acontece diariamente aí na sua vida? E para trabalhar comigo nesse encontro semanal, porque nós temos um encontro semanal aqui nessa página, tem a minha amiga e conselheira do luto, André Faria. E ela aqui, pela página da Resoluta, ela entra comigo fazendo os aconselhamentos, falando sobre luto, atendendo e acolhendo todas as pessoas que aqui chegam, tá? E hoje eu vou entrar aqui com a Andréia, acho que ela já está aqui, e esperar elas conectar aqui para que a gente possa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Boa noite, Mara. As meninas vão chegando aqui. Fernanda Silva. Tá conferindo se a internet tá tudo certinho aqui. Tá 100%. Vamos ver, André, se dá certo aí para você entrar. Meninas vão chegando. Fernanda Silva, boa noite. Beth, boa noite. Rita, minha princesa, boa noite. Vocês sabem que enquanto vocês vão entrando, eu vou aqui compartilhando a nossa live em alguns grupos. Deixa eu conectar novamente aqui, ver se eu consigo por Andréia. E eu vou compartilhando. Se vocês tiverem aí um grupo de luto, compartilhem também essa nossa live nesses grupos, porque ajuda muito. Muitas pessoas ficam aí passeando pelo grupo, colocando as suas histórias, lendo os comentários e de repente encontrar a nossa live, né? E aí depois que aqui chegam, elas nunca mais saem, né? Elas até se afastam um pouquinho, porque dão uma melhoradinha, daqui a pouco elas voltam, ou elas ficam um pouquinho mais retraída, porque é um momento às vezes de se isolar, de ficar quietinho, mas elas estão sempre aqui novamente com a gente, tá? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a compartilhar aqui nos meus grupos. Ana Paula Oliveira, boa noite. Deixa eu ver aqui onde eu vou conseguir colocar. Acho que não tá dando certo, hein, André? É estranho. Não sei, deixa eu ver aqui. Ele fica um tempão aqui conectando você, mas não entra. Não consigo.
E a notificação do Facebook também não tá chegando para as pessoas. O Facebook eu acho que ele tá dando uma sabotada aí em algumas coisas. Não tá dando certo. Na verdade, acho que já é a terceira vez, Andréia, que tá acontecendo isso. Eu não consigo te incluir, né? Aí até as notificações, elas não chegam pra gente poder compartilhar a live. É isso mesmo, mas nós vamos levando daqui desse jeito. Eu quero que vocês falem um pouquinho do luto de vocês. Esse é um encontro de live terapia, é uma terapia em forma virtual. E a gente traz esse tema para instigar realmente que cada um possa contar aí um pouquinho da sua história, um pouquinho do que vocês estão vivendo dentro desse processo de luto. E relatando as suas histórias, a gente começa a ajudar vocês a entender um pouquinho melhor tudo isso que está acontecendo. Por quê? O luto, ele é um processo que tem muitas emoções envolvidas. Então, nesse momento de muitas emoções envolvidas, o que acontece? A gente precisa começar a lidar melhor com as emoções, já que elas estão presentes, né, na nossa vida, nesse nosso dia a dia de enfrentamento às dificuldades e os desafios do luto. Então, eu preciso sim entender de emoções, saber como ela me afeta, saber como ela surge no meu dia e saber lidar com essa forma que ela está surgindo. Se eu identificar como ela acontece no meu dia, por que ela surge, né? Por que ela potencializa a minha tristeza, minha dor, minha saudade, eu começo a entender que eu estou no controle das emoções. E aí eu começo a impedir que ela me machuque, tá? Que essa dor me machuque, que a saudade me machuque. Então, eu preciso começar a entender um pouquinho dessas emoções. Mas para entender das emoções, eu preciso também observar o que está acontecendo comigo. Então, o luto voltou a doer, ele deu uma cessada, ele ficou mais forte. Tem dias que ele está presente a maior parte do dia, tem dias que essa dor ela é bem pequena ou eu não me conecto com ela. Como que isso está acontecendo aí na vida de vocês? Porque entendendo isso, a gente começa a entender como cuidar de nós mesmos. Não é verdade? A gente até procura uma terapia, a gente procura ajuda de profissionais para nos ajudarem a entender tudo isso. Mas quem consegue realmente cuidar dessa dor, acolher essa dor do luto, entender como ela surge e lidar com ela, é a própria pessoa que está enlutada. Então, pode parecer um desafio grande entender tudo isso, mas ele é essencial para que você consiga sair mais rápido desse processo de dor, tá? E aí, vamos mantendo a saudade com uma leveza, a saudade com lembranças amorosas. E eu falo muito isso aqui, de sentir amor dentro desse processo de luto. É continuar amando, continuar sentindo amor por aquela pessoa que se foi, continuar sentindo amor por quem está aqui, tá? Quando a gente vibra amor, é amor que volta pra gente. E quando a gente vibra dor, é a dor que volta. Então, nós precisamos sim observar tudo isso e não deixar que esses sentimentos de dor, de tristeza, tome conta de nós e do nosso coração. Então, é preciso que a gente aprenda a lidar com essa dor sim, tá? E vocês estão entrando aí, Margarida, Aldeiana, é a Aldeiana, tá pequenininha aqui, gente, tô sem óculos, não enxergo. Roseilda, seja bem-vinda, que bom que vocês estão aqui. Então, a gente vai começar a ler daqui a pouquinho as mensagens de vocês. Vocês sabem que eu estou aqui, que eu estou compartilhando aqui a nossa live em outros grupos. A Andréia também. Andréia, se você quiser
colocando os seus comentários, eu vou lendo aqui, porque a gente não conseguiu conectar a Andréia. Eu acredito que possa ser algum problema aqui no Facebook. Nós já trocamos aí a forma de iniciar a nossa live, né? Mas mesmo assim não conseguimos conectar. Então, eu vou ler as mensagens da Andréia, tá? A Andréia é nossa conselheira. Vocês sabem que aqui na página da Resoluto, todas as postagens que a Andréia coloca é uma postagem para fortalecer vocês, né? Então a gente busca um grupo de luto para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa falar o que a gente sente, né? Aqui as postagens de vocês não são liberadas, mas são liberadas para vocês comentarem. Então, dentro dos comentários de cada postagem, coloque ali se você está concordando com aquela mensagem, se aquilo faz parte da sua vida, se aquilo faz sentido para você. Então, a Andréia tem colocado assim, conteúdos de altíssima qualidade para ajudar você nesse processo. Conteúdos que vão despertar em você uma visão diferente do que é processar o luto, do que é vivenciar o luto. E uma das coisas que faz com que a gente se transforme e que a mudança aconteça, porque o luto chega e a gente precisa começar essa transformação. Por quê? Porque a gente não é mais a mesma pessoa. O luto chega e a gente fica com pensamentos diferentes, com visões diferentes, as nossas crenças mudam e a gente, em certo momento, até não se reconhece. A gente começa a perceber que não é mais aquela pessoa de antes. Então, a gente começa a pensar se tá tudo certo, se é assim mesmo, tá? Então, o luto traz essa transformação e esse processo de transformação não é fácil. Como eu vou ser uma pessoa diferente do que eu era antes? Será que esse novo pensamento está correto? Então, tudo isso mexe com a gente, mas a gente está aqui para acompanhar vocês e ajudar vocês nesse processo de entendimento. Porque nesse processo de mudança, de transformação, o conhecimento é o seu aliado. É ele quem vai ajudar você a se transformar, ajudar a você a aceitar essa nova pessoa que está aí, tá? E tudo isso vai fazer uma forma mais leve, né? Vai trazer para você uma forma mais leve de você lidar com essas emoções, com esse processo, tá? Então, o conhecimento é o seu maior aliado nesse processo. Então, se abra para o conhecimento, se abra para essa mudança, aceite essa pessoa que está aí, porque você é agora essa pessoa. E não tem como você deixar de ser assim, porque o luto, ele ressignificou a sua forma de ver a vida, tá? Os seus pensamentos, as suas crenças, tudo isso muda, né? E claro, vai impactar também no processo de dor, porque quanto mais eu resisto a essa transformação, a essa aceitação dessa pessoa que surgiu, porque essa pessoa, ela tinha uma fé inabalável. Essa pessoa, ela era mais otimista, ela era diferente, ela tinha uma forma diferente de ver a vida. Hoje, tem coisas que não se encaixam mais na vida dessa pessoa que passou por esse luto. E essa resistência vai causando a dor. Então, uma das causas que trazem essa dor mais forte no luto é a não aceitação, né, dessa pessoa. Não aceitação de tudo isso que você está se transformando. Então, tudo isso aumenta ainda o seu processo de dor. Por que você sente dor? Por diversos motivos dentro do luto. Porque você tem saudade, dói. Você se conecta a umas lembranças, né? Dói. Você resiste a essa pessoa que está surgindo aí, dói. Você ouve uma crítica e um comentário sobre o seu novo comportamento, sobre o seu novo eu, e isso dói. Então, são várias dores que vão se acumulando dentro desse processo onde você não está sabendo lidar com tudo isso. Por isso é importante ter esse conhecimento e ter a clareza de que dor você está sentindo naquele momento. É a dor da saudade? É a dor da não aceitação de você como você está sendo agora? É a dor pela crítica do outro?
Qual é esse tipo de dor? Você consegue perceber que essas dores são diferentes ou não? Você não se conecta com isso e a dor é a dor. Como que está acontecendo aí com você, tá? Vamos aí começar a ler as mensagens, porque em cada história a gente aprende muito. Em cada história que você ouve, que a gente comenta, que a gente auxilia nesse entendimento, você acaba fazendo um insight muito poderoso. Você começa a entender e a perceber o luto de uma forma diferente. E eu falo para vocês, não existe forma certa ou errada de viver o luto. O errado é continuar sofrendo. O errado é continuar na dor, tá? E qual que é o correto? O correto é você se sentir bem. Eu sei que é difícil a gente se sentir bem porque esse processo é doloroso, a falta é grande, né? E isso machuca o tempo todo. Então é difícil a gente se sentir bem. E quando a gente começa a se desconectar da dor, vem aquele pensamento: será que eu posso ser feliz? Será que eu posso sorrir novamente? Será que eu posso sair de casa? Será que eu posso ir a um show? Será que eu posso sair novamente? Será que as pessoas não vão me julgar? Né? E até mesmo nos momentos em que você começa a reagir, que você começa a voltar a viver a vida, você começa a trazer outros tipos de sentimento. A culpa é uma delas, né? Começa a se culpar por se sentir bem, por estar se recuperando de uma dor, né? Mas se sentir bem, se reconectar com a vida e continuar fazendo coisas, né? Levando a sua vida em frente, descobrindo novos propósitos, tudo isso, quando a gente se conecta com isso, isso é necessário e faz parte do processo. Mas quando a gente faz tudo isso, vem esses questionamentos, vem essa culpa, vem a crítica do outro, que acredita que eu devo ficar sofrendo o resto da vida, que eu devo mostrar para o mundo o meu sofrimento. E aí eu penso que me conectar com essa dor é não esquecer essa pessoa que se foi, mas muito pelo contrário. Se desconectar da dor é o momento em que você está se curando dessa dor, tá? E aí você precisa nesse momento aceitar tudo isso, que você está se desconectando da dor, mas que o que faz você ficar ligado a essa pessoa que você sente, é o amor que você sente, é a lembrança que você tem. E essa lembrança ela não se acaba, ela não vai se acabar, ela não vai embora com a dor vai embora sozinha, tá? Tem bastante comentário aqui, eu já vou ler o comentário de vocês. E eu vi que a Andréia também escreveu aqui sobre o luto, né? Sobre o luto ser linear. Porque ele não é linear, desculpa. Deixa eu só ver aqui. Tá faltando mais esse grupo aqui. E eu já vou abrir aqui pra gente ler as mensagens. Eu adoro quando essas mensagens vão subindo. Aí eu fico pensando assim, o dia que elas subirem muito rápido, não vou conseguir ler todas, né? Vou abrir aqui para ficar maior. Vou enxergar melhor. Vamos lá do comecinho. Vera, boa noite. A Andréia escreveu aqui, olha, tudo bem ter recaídas. Você não é fraca e esse momento não invalida tudo o que já conquistou e construiu. O que são as recaídas? São os altos e baixos do luto. É o dia que eu estou bem e de repente no outro dia eu estou mal. Totalmente mal e eu acordo péssima
e eu não consigo falar com as pessoas e o meu dia é horrível. E eu quero me afastar de todo mundo, me isolar. E então essas são as recaídas. E tá tudo bem, por quê? Porque as recaídas, elas têm um papel fundamental no processo. As recaídas é o momento em que você aprende a levantar. É o momento em que você aprende a ficar de pé novamente. Como que eu vou aprender a ficar de pé novamente se eu não cair? Quantas vezes você caiu quando você foi aprender a andar? Eu acredito que mais de uma. Se você for olhar o processo de uma criança que está aprendendo a andar, ela cai muitas vezes no mesmo dia. Muitas vezes. E no luto também é assim. Nós teremos ao longo do processo muitas recaídas para que a gente aprenda a levantar, para que a gente aprenda a sair dali. Essa é a forma de se curar e se desconectar da dor e do sofrimento, aprendendo a lidar com isso. E cada vez que você levanta, na próxima fica um pouquinho, bem pouquinho assim, mais fácil. E você não percebe, tá um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque o processo de recuperação do luto, ele é micro. Ele é bem vagaroso. Cada ação, ela é bem pequenininha e ela começa a fazer efeito bem devagar. É imperceptível. É a mesma coisa da forma como o seu cabelo cresce. De um dia para o outro eu não percebo que ele cresceu, mas ao longo de um ano eu percebo a diferença. E o luto também é assim. Aqueles microações, micro formas de se ajudar, são ações bem pequeninas que parecem não estar fazendo efeito, mas ao longo de um ano, 2 anos, você percebe, tá? Então as recaídas, elas são importantes para que a gente aprenda a se levantar e a se fortalecer diante da dor, tá? Boa noite, Margarida. Boa noite, Roseilda. Roberta, boa noite. Jussiane, boa noite. Ivonete, boa noite. Aqui, olha, André escreveu: o luto não é linear. Pense em como você estava exatamente há algum tempo. Então, o luto é isso daqui, gente, olha. Mesmo o luto equilibrado, que é onde eu consigo manter a minha luz acesa e brilhando, mesmo nesse luto equilibrado, eu tenho altos e baixos aqui. E é normal, tá? Na nossa vida nós temos altos e baixos. E é claro que a gente vai aprendendo a lidar com eles, tá? No luto também. É um processo mais doloroso, mais demorado, mais delicado? Sim, ele é. Mas a gente aprende a lidar com ele, tá? É um aprendizado. Fernanda Estivo, boa noite. Aldeiana, boa noite. A Roseilda escreveu aqui, olha. Ontem eu tive um cartilho em um show que eu fui escutar uma música que me fez lembrar muito do meu filho. Ah, teve um gatilho, né? Acho que é isso. Ontem eu tive um gatilho emocional em um show que eu fui escutar, né? Então teve uma música que me fez lembrar muito do meu filho. Chorei muito, mas cantei a música até o final. Olha, esses gatilhos de música, eles são realmente dolorosos. Por quê? Eles têm o poder de nos transportar muito rápido para aquela lembrança. E as músicas marcam muito a nossa história, né? Quem não tem uma música que marcou um momento da sua vida? E claro que tem as músicas que marcam a gente com os nossos filhos, né? Eu tenho também uma música que meu filho sempre cantava, sempre enviava para mim. E um pouco antes de acontecer tudo, né, dele falecer, nas últimas semanas, ele enviava essa música o tempo todo. Então ele estava no carro, ele ouvia a música, ele gravava no som do celular e me mandava. Então, eu fiquei também muito tempo sem conseguir ouvir essa música, toda vez que eu ouvia eu chorava. Hoje eu já consigo, né? Fui trabalhando tudo isso, mas os gatilhos, eles têm esse poder. E aí, toda vez que acontece um gatilho emocional e eu sinto essa dor e eu choro, é claro, é difícil, mas eu também estou aprendendo a me levantar. Eu estou aprendendo a lidar com esse gatilho, porque
Eu penso assim, conseguir escutar a música até o final. Na próxima vez, você também vai pensar assim, eu consegui escutar a música até o final. Pode parecer uma coisa bem pequena, bem boba, mas para quem vivencia um luto, é um passo muito grande, muito gigantesco. Conseguir se conectar com algo que está fazendo com que doa aqui dentro e mesmo assim você continuar ali. Gente, isso é uma prova de amor. Eu sei que dói, mas é uma prova de amor. Porque tem tantas pessoas que se afastam de todos os pensamentos, de todas as histórias que se conectam com esse processo de dor e que foge do processo de luto para não sentir essa dor. Mas essa dor vem, em algum momento ela chega. Eu preciso processar essa dor, eu não posso fingir que ela não existe, porque ela vai acumulando com outras dores e vai ficando muito mais difícil lidar com ela, tá? Então comemore, Rose, comemore que é um passo muito grande para quem está vivendo um luto. E só quem vive um luto sabe o quanto é desafiador a gente ouvir essas músicas e se conectar com as lembranças, né? Não tem como não chorar. A gente precisa chorar, sim. A Sandra, ela escreveu aqui, olha, eu justamente percebo que não sou mais a mesma pessoa de antes, mas num primeiro momento é uma sensação ruim. Exatamente, Sandra. A gente não se reconhece. É como se eu estivesse montando um quebra-cabeça e aquela peça não encaixa. Parece que tudo é muito forçado, parece que não é a gente, parece que é uma outra pessoa. E não só a gente começa a sentir isso, como as pessoas à nossa volta começam a perceber essa mudança, começam a perceber o que está diferente aqui. E aí, nesse momento, até a gente tem dificuldade em lidar com tudo isso. Imagina o outro. Então, além de ter que lidar com essa mudança que eu estou percebendo, eu vou precisar lidar com o outro, o pensamento do outro, a cobrança do outro em que eu seja aquela mesma pessoa de antes. E aí, quando eu não sou aquela mesma pessoa, eles pensam que a gente não está bem, que a gente precisa de ajuda, que a gente, tá estranho, tem alguma coisa errada com a gente. Mas na verdade o errado para nós é continuar sendo aquela pessoa que não pensa mais como a pessoa de agora. Então, quando a gente se vê nessa situação, a gente precisa entrar em contato com esse novo eu, entender esse novo eu e começar a perceber como que o nosso comportamento está a partir desse novo pensamento, dessa nova forma de pensar, dessa nova forma de ver as coisas. Como que eu estou me comportando? Então, é muito estranho para nós. Acabei de ver aqui, um comentário da Elisete. Exatamente, a impressão é que não me encaixo mais nesse mundo. Porque o pensamento que a gente tem é outro. Tem coisas que não vão servir mais. Lugares que a gente ia que não faz mais sentido frequentar. Grupos de amigos que têm pensamentos diferentes, porque a dor ela vem muito forte e ela transforma a gente. Então, é realmente muito estranho. Então, olha quanto processo que você está vivenciando, além da dor e da saudade dessa pessoa. Entendeu? É muita coisa para processar. E eu preciso entender o que é cada coisa dentro desse processo de luto. Porque as dores se misturam, né? E aí eu não sei mais o que eu tô sentindo. Essa dor vem da onde? É da saudade, é da cobrança do outro, é da minha não aceitação de mim mesmo, porque eu não tô me encaixando no mundo, é da dificuldade de me relacionar, de criar esse novo mundo. Da onde vem essa dor? É importante perceber. Por quê? Como que a gente cura uma dor emocional? Indo lá na causa. Quando a gente toma remédio, o remédio atua no sintoma. O sintoma, no caso, é a dor, tá? E aí eu preciso saber o que está causando essa dor. Quando eu vou lá na causa da dor, eu cesso a dor, diminuo a dor, elimino a dor. E aquela dor que é grande e que tem um pouquinho de cada situação, ela começa a ficar um pouco menor.
tá? Então, febre, todo mundo teve febre, mas a febre, ela vem da onde? Pode ser uma infecção de garganta, pode ser uma infecção de urina, pode ser um problema mais grave. Então, a febre, ela vem por diversas causas. Como que vamos cessar a febre, né? A gente precisa entender de onde ela vem, né? Vamos tratar a garganta, vamos tratar a parte urinária. O que a gente vai tratar? É a mesma coisa na dor emocional. Eu preciso entender de onde ela vem. Qual é a minha dor? Vocês já viram aqueles gráficos de pizza? Né? Tipo, tem assim, ele é redondo, um círculo, e ele tem ali vários percentuais ali de quanto é, né, da divisão dos percentuais. Imagina que ali é a sua dor. E cada pedacinho vem de um lugar diferente, de uma situação diferente. E eu preciso entender isso para que eu possa ir eliminando, né, essa dor que está grande e eu possa ir diminuindo cada vez mais. Tá? Então é importante entender isso. Que dor, ela pode ser de diversas causas. A Beth escreveu aqui, linda, hoje eu achava que estava bem, que era um dia tranquilo, mas só foi uma amiga que também perdeu um filho chegar no meu trabalho e me perguntar como eu estava que eu caí no choro. O Beth, você falou uma coisa aqui que é muito importante dentro desse processo. Eu falei no comecinho da live para vocês que a Andréia coloca as postagens aqui todos os dias. Todo dia tem uma postagem pronta para te ajudar. E por que dentro da Resoluto, dessa página, as pessoas não podem postar? Porque é um comentário como esse que vai abalar a pessoa que está aqui procurando ajuda. Porque ela vai escrever assim, olha, hoje eu estou triste, hoje eu estou mal, hoje eu sonhei com meu filho, acordei chorando. Né? São diversos comentários. Não que isso não ocorra e que não possa ser falado, mas nessa página não. A página está aqui para fortalecer vocês. Então, se tem alguma história que vai criar um gatilho de conexão para você sentir dor, ela não vai te ajudar. Então, nós temos lá um grupo também chamado Luto de Mãe. Lá você pode entrar, contar sua história, colocar sua foto. Né? A gente sempre tá lá, eu tô dando um apoio. Eu às vezes respondo as mensagens de todos, não consigo, né, responder todos. Mas assim, sempre que possível tô colocando meu comentário, colocando ali, convidando para vir para a página. Por quê? Aqui é um lugar para elevar você, elevar a sua vibração. Então, eu não posso permitir que um comentário como esse que a Beth ouviu hoje, e não foi um comentário maldoso de forma alguma, mas foi um comentário que conectou a Beth nesse gatilho emocional e a fez chorar. E aí, aquele dia que parecia estar tudo bem, ele começa a desmoronar. Certo? Então, quando eu falo assim, eu preciso me proteger do que me afeta, eu preciso entender o que me faz chorar, o que me faz sentir dor. Por exemplo, falar ainda no assunto machuca a Beth. Ela está pronta para ficar martelando em cima do assunto, se reconectando com todo mundo e sentindo as pessoas fazendo perguntas o tempo todo? Não, senão ela não vai aguentar. Certo? Claro, tem dias que a gente está mais sensível, que qualquer coisinha abala, e tem dias que não, tem dias que eu consigo resistir melhor, tá? Mas isso vai variar muito de dia para dia. A Mara, minha linda. Michele, o meu luto fez 2 anos e 8 meses, e tem dias que a saudade é forte. Hoje mesmo acordei com uma dor no coração, chorei muito na madrugada, e aí fui ao cemitério. E fiquei lá algumas horas. Aí consegui ir trabalhar. Eu tento agir diferente, mas não é todos os dias que eu consigo. O Mara, é assim, cada dia é um desafio diferente, né? E a gente não sabe o que vai nos conectar, né? Você acordou de madrugada, o que aconteceu? Você teve um sonho? Você acordou chorando do nada, você não lembra desse sonho? O que aconteceu que você começou a chorar, né? Mesmo dormindo, acaba que às vezes a gente se conecta, né? Porque a nossa mente, ela baixa um pouco o nível de onda cerebral, mas ela tá ali, maquinando o tempo todo, ela não para. E muitas vezes a gente se conecta, pode ser com um sonho,
ou com uma lembrança. E às vezes a gente até sonha e não lembra, né? E aí pode acordar chorando, né? Por quê? O sonho, ele transmite uma imagem aqui na nossa mente. Quando você sonha, você mais vê imagens do que ouve sons. É muito difícil quem ouve claramente algum som no sonho. Então essa imagem é a comunicação que tem aqui dentro da sua mente. E esse sonho com essa imagem vai transmitir sensações emocionais para o seu corpo. E aí você começa a sentir dor, saudade, chorar, tá? Então, essas imagens, que é bem provável que você tenha tido um sonho, mesmo que você não lembre, ela te conectou com esse momento de choro, tá? E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer, de alguma forma, se sentir melhor. E aí eu pergunto, essa atitude que você teve fez você sentir melhor? Então, faça mais vezes, né? Faça mais vezes. Se você foi lá no cemitério, ficou lá um tempo, isso fez bem para você, te reconectou, faça mais vezes, né? Porque precisa fazer sentido para você. As suas ações, a sua forma de se recuperar, a sua forma de ficar bem depois de uma crise ou depois de um gatilho emocional, precisa fazer sentido para você. Precisa, de alguma forma, fazer com que você se sinta melhor depois daquilo. Então, se isso faz sentido para você e te deixa melhor, faça. Faça mais vezes, mesmo que você não tenha tido um gatilho ou uma crise de choro, tá? Por quê? A gente precisa perceber também o que faz bem, o que faz a gente se sentir melhor em cada momento desse processo de luto. E aí a gente se conecta mais vezes com essa ação, tá? Porque isso ajuda a fortalecer o nosso emocional. Aldeiana Pereira, mais uma vez obrigado por tanto conteúdo. Nem na terapia que eu faço, né, com o meu outro terapeuta, tem tanta informação que me ajuda muito. Vocês são luz. Faço as tarefas do lar ouvindo seus vídeos. Gratidão, que linda! Nossa, me emocionei agora. Fazem 6 meses que meu menino de 11 anos voltou para o Criador. Porém, estou sentindo que estou me curando. Sinto paz e alegria novamente, intercalada com a dor. Sim, vai ficar intercalando ainda, minha querida, infelizmente, porque é um processo, né? E a gente precisa ir devagarinho. E toda vez que você sente essa dor, você vai se fortalecendo um pouco mais. E olha, quando você sentir paz e alegria, agradeça por sentir isso. E compartilhe essa paz e alegria com seu menino, que eu tenho certeza que ele vai amar perceber que você está ficando bem, que você está se recuperando, né? Eu sei que não é o que a gente desejava para a nossa vida, eu também não desejava que fosse assim, mas eu também acredito que eles não desejem que a gente fique mal, que a gente fique presa em dor e sofrimento. Então, vamos, né, olhar esses momentos de paz e de alegria e sentir amor e sentir gratidão por sentir esse momento, né? Então, e compartilhe com ele essa felicidade, tá? Faça isso, porque eu tenho certeza que vai começar a mudar o seu dia. E gratidão, né, por esse testemunho, porque a gente faz tudo com tanto carinho, com tanto amor, e o fato também de eu ter vivenciado um luto me ajuda a ter uma compreensão diferenciada de talvez alguns terapeutas que não tenham, né, alguns profissionais que não tenham passado por essa experiência. Porque a dor do luto, né, que a gente tem por um filho, ela é a maior dor do mundo. Eu acho que não tem dor maior que a gente possa sentir aqui. Então, muitas coisas passam pela nossa mente. E navegar por esse processo de dor também me coloca no lugar do outro. E é claro que tudo que passa na cabeça de vocês e que tudo que vocês sentem, eu também senti. E sinto às vezes, né? Intercala com a dor, sim. Tem dias que eu tenho saudade, tem dia que dói. Tem dia que eu vejo um garoto andando de boné na rua, meu coração já palpita, meu olho enche de lágrimas, eu sinto saudade. Daí a música que tá tocando no rádio me emociona, eu tenho que trocar a música. Sabe? Por quê? Porque eu vou intercalar momentos de alegria e de dor o tempo todo, né?
porque eu vou lembrar e porque eu vou sentir saudade, né? Então não tem outro jeito. Mas é aí que tá. Eu aprendi a não deixar aquilo me afetar. O fato de eu trocar a estação de rádio, trocar a música que tá tocando, que tá me doendo, porque às vezes são muitas coisas seguidas, né? Você vê alguém parecido, você lembra, aí vem uma música, vem tudo junto. E aí vem a lágrima nos olhos, e o que você faz? Chora? Depende do lugar. Tem hora que você tem um momento sozinha, você pode chorar e tudo, mas tem hora que não dá, né? E aí o que você faz? Eu mudo a estação de rádio, respiro fundo, abro o vidro do carro, né, para ver o vento e vou, né? E aí eu me desconecto daquilo que tá me ligando na dor. Consequentemente, a dor vai sumindo, tá? É assim que eu faço e funciona. Boa noite, Tereza. Margarida Pereira. Verdade, a transformação que sinto é total. Uma imensidão de sentimentos. Eu quero muito me tornar uma pessoa melhor e espalhar o amor para os outros. Tenho tentado transformar a dor em amor, empatia e compaixão, aceitando que isso é um processo hipermutável dia a dia. Somos muito resistentes e mais fortes do que pensamos quando vemos que conseguimos resistir à perda de um filho. Beijo grande a todos. Exatamente, nós somos mais fortes do que a gente imagina. Porque o pensamento que a gente tem é que a gente vai morrer, que a gente não vai aguentar, que a gente vai sucumbir, né? E tem dias que a gente tem vontade mesmo de dormir e não acordar, de estar lá junto com eles, de ir embora. Normal. A gente quer estar junto, a gente ama, a gente quer estar perto. Então, quando isso acontece, começa a criar, né, muitas emoções, muitas confusões, muita coisa que não bate, não encaixa. E aí começa a causar o desespero. Nesse momento eu começo a ficar desesperado. O que é desespero? Desesperar. Não ter esperança. Sem esperança. Então, eu não vejo futuro, eu não vejo lógica, eu não vejo sentido, eu não vejo por que continuar aqui. Então, nesse momento de desespero, eu perco as perspectivas de vida. Mesmo que tenha muitas pessoas à minha volta, que algumas delas até precisem de mim. E nesse momento, eu começo a ser um pouco egoísta, porque eu só penso na minha dor. Eu não penso também na falta que eu vou fazer ou que eu estou fazendo para aquela pessoa que está aqui. Mas isso é um processo que devagarinho a gente vai acertando, né? Colocando tudo no lugar, tá? É preciso ter calma, paciência, amor com a gente mesmo, né? Eu vi que a Andréa comentou alguma coisa aqui. Ela colocou assim, olha, nem sempre está tudo sob o controle, mas pense em todas as coisas que você considerava impossível de realizar e agora são realidade. Exatamente. Nesse processo a gente acaba percebendo que muitas coisas que a gente não imaginava que a gente pudesse fazer, a gente fez. E a gente esquece às vezes de olhar para trás e perceber o que a gente já conquistou. Tá? A gente tem que olhar. Itamara Carvalho. Boa noite, minha princesa. Seja bem-vinda. Rita. A Rita colocou aqui uma mensagem. Vamos lá. Eu sinto muitas saudades. Quando sinto que vem com dor, eu consigo lidar com muito amor e paciência comigo mesmo. Eu amo demais. Lembro de lembranças ótimas. Agora chorar eu choro. Choro de saudade. É normal, é a falta que faz. Aí eu faço orações, peço forças para Deus e acabo conversando com todos os meus entes queridos. Quero que todos os meus entes fiquem bem. Quando converso, eu fico bem. É isso aí, né? A Rita criou uma estratégia. Fazer as orações, conversar com eles e, claro, né, pedir forças aí pra gente seguir a cada dia. Então, essa é uma estratégia que ela utilizou e isso funciona para ela. Se isso funcionar para você, faça, né? Como eu falei para Mara, a gente tem que
entender o que está fazendo bem e fazer mais vezes, tá? E entender o que está fazendo mal e se desconectar disso que está fazendo mal, tá bom? A Roberta, hoje é o meu primeiro aniversário da minha mãe, sem ela. Eu e meu filho estamos muito tristes. Hoje não temos festa em casa. Nunca deixamos de comemorar. Ô, Roberta, é difícil essas datas, né? Datas, gatilhos, tudo isso mexe muito com a gente. Traz lembranças e a gente começa a fazer essa comparação, não tem como. O ano passado a gente estava aqui, o ano passado a gente cantou parabéns, o ano passado teve festa e agora não tem, né? O que eu posso falar disso para você? Que você encontre uma nova maneira de passar esse dia, se conectar com sua mãe, fazer uma oração, fazer uma missa, não sei qual, né? O que você vai se conectar e que vai fazer bem para vocês. Conversar com ela, como a Rita faz, que conversa, né, com seus entes queridos. Então, crie a sua estratégia. Crie uma forma de se sentir perto. Escrever uma carta para ela, né? Estar junto com seu filho, vocês dois, de repente, lembrarem de momentos bons. Vai doer? Vai machucar um pouquinho? Vai, porque esse dia é um dia que vai machucar vocês por tanta lembrança. Mas ressalte o que tem de positivo para lembrar da sua mãe, né? E enviem o amor de vocês para ela, né? Envie esse amor, ame, demonstre esse amor para que ela sinta o amor de vocês, que ela sinta que o amor não acabou, que esse amor não tem fim, tá? Porque independente do plano em que ela esteja, né? Nós estamos num plano e eles no outro. O amor, o sentimento, isso que é invisível, isso chega, essa vibração chega até eles, eu tenho certeza disso que chega. Então, demonstre esse amor, crie uma forma de demonstrar esse amor, escrevendo uma carta, né, conversando com ela, fazendo suas orações, dedicando algo especial para ela, porque o que chega até lá é esse amor. Então, mantenha vivo a chama desse amor, para que ela sempre possa contar com esse amor, tá bom? A Sandra, ela colocou aqui, olha, eu tinha planejado postar uma homenagem para minha mãe, agora em julho, que vai fazer 3 anos. Eu estava bem, era início do mês, mas agora, faltando 2 dias para eu fazer minha homenagem, eu estou bem mal, me deu uma recaída. Eu queria mostrar o lado que eu estava forte, mas eu não estou conseguindo. Você já fez essa homenagem? Você já escreveu, né? Como você vai fazer essa homenagem? Uma postagem escrita? Faça assim, né? Na verdade, como eu acabei de falar aqui sobre a data, né, para Roberta. Essa data vai mexer com você de qualquer forma. Porque é a data. A data é assim. Então, a gente precisa criar uma forma, um novo ritual para passar essa data. Essa data que era de um jeito, mas agora é de outro. Do mesmo jeito que você era de um jeito e agora é de outro. Que você pensava de um jeito, agora você pensa de outro. Então, o que faz sentido para você nessa data? O que vai fazer sentido que você faça nessa data? Né? Porque avalia isso e você vai encontrar essa resposta. Você vai encontrar essa resposta quando você pensar em algo e aquilo aliviar seu coração. Quando você sentir o coração leve, aquilo vai te fazer bem, tá? Que às vezes a gente quer realmente mostrar esse lado, mas a gente não tá tão forte. Muitas vezes eu já fiz isso, Sandra, muitas vezes. E eu fazia postagens e eu gravava vídeos, stories, né? E falava assim, saindo do fundo do poço, daqui a pouco tava lá, caída no fundo do poço de novo, entendeu? E eu queria mostrar esse lado forte. Na verdade, eu queria que esse lado forte existisse. Ele não estava claro para mim, eu não estava fortalecido o suficiente, mas eu estava buscando esse lado forte. Eu buscava aquilo com todas as minhas forças, mas eu não conseguia, eu caía de novo. E aí eu ficava, meu Deus, até quando? Mas eu não vou desistir, eu vou continuar. É postagem escrita, né?
já tem um rascunho. É isso aí. Se você se sentir bem, se você acha que isso trouxe leveza para o seu coração quando você pensou em fazer, né? Reflita. Porque assim, esse dia é um dia que vai afetar você. Olha, faltam poucos dias e você já está sensibilizada com ele. Então, será que foi a postagem ou foi pelo simples fato do dia chegar? Porque esse dia mexe com a gente e não tem como a gente ficar bem nesse dia. Aí você pensa, se mesmo não se sentindo bem, você vai postar. Porque talvez esse seja um sinal de fortaleza. Fazer mesmo não estando bem, né? A Rita escreveu aqui, olha, eu não me sinto culpada e nem me sinto vítima. Eu não ligo para os comentários de ninguém. É isso mesmo, a gente não pode ligar porque cada pessoa tem uma forma de ver o luto, uma forma de entender, né? E outra coisa, às vezes a pessoa nem passou por um luto, nem sabe o quanto dói, o quanto é difícil a gente se reerguer. Então, dependendo da pessoa, a gente não pode nem considerar, né? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, meninas. Eu cheguei agora do trabalho. O meu luto voltou a doer, porque tenho tido uma sensação de choro. Eu lembro dele vivo, as lembranças me fazem chorar. As lembranças fazem, né? A gente chorar. Mas busque se fortalecer, Ana Paula, nessas lembranças, né? Busque se fortalecer, porque é tão difícil a gente se fortalecer, mas toda vez que a gente chora, toda vez que a gente dá uma recaída, a gente vai se fortalecendo um pouquinho. Às vezes é imperceptível, tá? E eu sempre lembro de você, e eu não conheci seu filho, mas eu lembro, né, porque a gente conversou e da história. Porque às vezes eu falo, eu tenho um gatinho aqui em casa, né, e ele é meu filho. E às vezes eu falo pra ele assim, vai lá procurar seu pai, vai lá procurar seu pai, vai lá com seu pai. E você falou, né, que as suas netinhas, você chamava, ele falava assim pra sua neta, né, o seu pai. Eu sempre lembro dele. E aí, claro, né, que eu envio as minhas boas energias pra ele, porque eu acho, não tem como não lembrar, tá? Ficou marcado aí na minha memória. Mas é com carinho que eu lembro, tá? Dessa história. A Tereza escreveu aqui, eu não consigo mais explicar minha dor e saudades. Daqui a pouco você vai conseguir, Tereza. A gente tá desvendando isso aí, né? A André escreveu aqui, né? Eu já li esse comentário dela. Tânia. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. Adriana de Paula, boa noite. Seja bem-vinda. A Rita escreveu aqui sobre as músicas. Olha, eu tenho muitas músicas. Peraí que eu... Achou aqui, peraí. Peraí que baixou tudo aqui, gente. Eu tenho muitas músicas. Aí lembro até hoje. E canto. E acaba, né? Vendo a dança. E fico feliz. Feliz com as lembranças que guardo da minha filha. Ela amava dançar. Não tenho como evitar. E você dança com ela, né, Rita? Acho que é isso. Porque a gente não tem, né? Não tem como evitar realmente essas lembranças. Então a gente acaba se conectando ali, dançando, falando, conversando, né? Trazendo uma forma de interagir, né? Ainda com essas lembranças. A Elisete colocou, exatamente, a impressão é que eu não me encaixo mais nesse mundo. E é difícil a gente se encaixar, mas vai ter um jeitinho, né? E a gente precisa descobrir como que a gente vai se encaixar nesse mundo novamente. Primeiramente, aceitando essa mudança, essa nova forma de pensar. E aí você vai começar a avaliar o seguinte: por que agora eu penso dessa forma? Qual é o sentido de eu pensar dessa forma? O que me levou a pensar dessa forma? Aí você começa a entender tudo o que está fazendo você mudar seu pensamento. Porque tem um motivo.
As pessoas, elas mudam quando algum impacto emocional muito forte fazem com que elas mudem de pensamento. Às vezes você ouve assim, as pessoas não mudam. Elas mudam quando tem algo muito forte que faz com que elas mudem a forma de pensar. E a forma de pensar faz com que elas mudem a forma de agir, tá? Então é por isso as pessoas elas só mudam quando tem algo muito forte por trás. E aí, não que você tenha buscado essa mudança, mas o algo muito forte veio antes da mudança. E aí, você acaba mudando sem perceber, tá? Mas a mudança ela acontece. E aí a gente precisa se adaptar. É onde entra a resiliência nesse processo. A capacidade é a capacidade de se adaptar a essas novas condições. Qual é a nova condição que você tem? Qual é a forma que você está pensando? E aí você tenta se encaixar na sua vida antiga e não dá certo. O pensamento que você tem hoje não tem compatibilidade com a forma que você se comportava antes. E aí você precisa se comportar de acordo com o novo pensamento, a nova forma de entender a vida, a nova forma de perceber o mundo, tá? E aí as coisas vão se encaixar. Elas não se encaixam porque a gente pensa de uma nova forma, mas a gente quer agir como a gente era antes, aquela pessoa que era antes. Só que o que faz com que a gente se comporte de uma maneira? A forma como a gente pensa. Se o meu pensamento mudou, eu não consigo mais me comportar daquele jeito. Aí vem a sensação estranha de não se encaixar. Porque eu preciso me comportar de um outro jeito, porque eu estou pensando de uma nova forma. Tá? Então, essa é a grande dificuldade. Por isso que a gente não se encaixa. Adriana, só quem passa sabe. Fez 1 ano no dia 11. Parece que fica pior, mas eu estou seguindo. Ô Adriana, venha com a gente aqui toda semana, né? Eu não lembro de você ter falado antes. Se você já conversou com a gente aqui, me desculpe. São muitas pessoas que vão passando. Mas venha com a gente, venha ter a clareza do que é esse processo. Eu tenho certeza que com tudo que a gente traz aqui, você vai começar a ter uma nova forma de entender o luto, de tudo que você está passando, né? Para acabar com essa sensação de que está ficando pior, tá? E às vezes a gente acha que fica pior porque a gente não consegue seguir e não está entendendo, fica perdida no meio de tantas emoções, né? De tanto problema que a gente tem em se aceitar essa nova pessoa, em se encaixar nesse mundo novamente. Hoje está sendo uma live maravilhosa, riquíssima de conteúdo, e eu agradeço, né, pela experiência de vocês aqui, trazer essa experiência de vocês para que a gente possa falar desse assunto e ajudar muitas e muitas pessoas, tá? Maria Celina, boa noite, minha linda. Isa, minha princesinha, que saudade. Deixa eu voltar aqui, peraí, passou. A Rita, ela colocou aqui mais uma. Este ano, eu nunca vou me esquecer. Mês de junho, o meu neto fez 8 anos e minha filha em agosto de 2015. Os dois desencarnaram em 2015. Não esqueço. Quando lembro, começo a chorar. Não foi fácil. Tive uma grande ajuda na casa de oração e recebi cartas psicografadas. E foi onde tudo mudou na minha vida. Olha que lindo. A Rita, depois de muito tempo, começou a buscar essa ajuda em um outro lugar, em um lugar que ela nunca tinha ido. Para isso, ela precisou se conectar com novas crenças, ela precisou abrir a mente dela para algo novo, mas esse algo novo acalmou o coração dela. Então, isso é muito importante. A gente precisa se abrir, sim, para essa mudança que está acontecendo e para novas formas de pensar. Um novo pensamento, uma nova crença, tá? Por quê? Talvez aquilo traga o conforto que a gente está precisando naquele momento, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, que
saíram as minhas mensagens aqui. Até sede, gente, tanto falar. Hoje não tem André pra dividir comigo. Né, André? Hoje não tem André pra dividir comigo aqui. Ô, meu amor, muito obrigada. Meu maridão aqui assistindo a live. Você é incrível. Que bom. Que bom. Você também é incrível. Me ajuda muito. Um beijo, te amo. Gente, saiu aqui, tá? Peraí só um minutinho que eu vou abrir as mensagens aqui maior de novo. Porque aqui no celular eu não consigo ler, muito pequenininho. É muito gostoso quando a gente tá aqui e a gente percebe vocês, né? Esse compartilhamento de histórias. Eu sei que é difícil a gente se abrir, a gente falar do que a gente tá sentindo, né? Não tá querendo abrir aqui minha mensagem. Peraí. E eu sei que é difícil às vezes a gente falar, a gente tocar no assunto. Tem pessoas que têm dificuldade de contar o que tá passando, o que está acontecendo, quais são os sentimentos, quais são as emoções, porque fica tudo muito confuso, né? E é por isso que a gente traz aqui, dentro da live, um tema para nortear e para que a gente possa falar muito assim, daquele tema específico, que vocês consigam visualizar aquele ponto do luto, aquela questão, aquela visão. O que a gente está falando hoje? A gente está falando de dor, né? Mas trouxe aí pra gente muitas coisas em relação à dor. A forma de agir, o equilíbrio das emoções, os gatilhos emocionais. Então tem tanta coisa aí em relação ao luto e à dor, né, que a gente pode falar. O tema de hoje acabou sendo muito amplo e ficou muito rico. Tudo isso que a gente está vivendo aqui, tudo isso que a gente está falando. São diversos conteúdos, são diversas experiências diferentes que dão a oportunidade de a gente comentar e trazer uma visão mais terapêutica do luto, né? Como vocês sabem, eu sou uma terapeuta emocional e me tornei terapeuta porque o luto chegou na minha vida. Então eu precisei, em um determinado momento, me cuidar da minha dor, mas para isso eu precisei entender. E para que eu pudesse entender a minha dor, o que eu fiz? Eu fui estudar. Eu fui fazer terapias para me ajudar. Eu fui fazer terapias para entender o que estava acontecendo comigo. Para entender todos esses altos e baixos que acontecem dentro desse processo. Então, eu precisei muito dessa ajuda. E eu não encontrava isso. Eu não encontrava uma pessoa que pudesse falar de luto comigo abertamente. Eu não encontrava uma pessoa que pudesse me trazer respostas. Né? Porque muitas vezes eu me via lá no fundo do poço e eu falava, né? Saindo daqui do fundo do poço, reerguendo, retomando a minha vida. E nada acontecia. Né? Porque eu estava buscando me conectar com aquilo, mas não estava dando certo, então tinha alguma coisa errada ali. E aí eu comecei a entender tudo o que acontece dentro desse processo. Então eu comecei a ter uma visão terapêutica, mais holística, ver o luto como um todo, não apenas também a dor emocional, mas também nos impactos fisiológicos do meu corpo. Comecei a entender como tudo funciona, como a mente trabalha com todos esses pensamentos e como esses pensamentos estão ligados nas emoções e por que de alguma forma isso impacta no meu comportamento e eu não consigo sair de onde eu estou. Então foram todas essas perguntas que eu fui fazendo para mim mesmo que foi me guiando, me norteando, porque eu queria ficar melhor a cada dia. Não foi um processo rápido, foi lento, foi demorado e eu ainda estou em processo de recuperação. Acho que a gente sempre vai continuar nesse processo de recuperação, tá? Vai ficando um pouquinho mais fácil, a gente vai aprendendo a lidar, mas eu acredito que esse processo nunca acabe,
A gente sempre vai ter algo aqui dentro para melhorar, para curar, para acalmar, sabe? A Rita escreveu aqui, olha, esses dois anjos, Andréia e Michele, me ajudaram muito. Que bom, Rita. Eu agradeço também, tá? A Maria Celina, ela escreveu, sei que minhas filhas estão nas mãos de Deus, mas a saudade é grande demais. Eu imagino, né? É uma saudade que não tem fim. Eu não sei se pulou algumas mensagens aqui, gente. É que conforme a gente vai vendo, ela vai subindo e não volta mais aqui para eu ler, tá? Se eu perdi alguma, me desculpe. A Andréia escreveu aqui, ó. Quando essa dor retorna, né? Que é o tema da nossa live de hoje, né? Meu luto voltou a doer. Então, quando essa dor retorna, é essencial permitir-se sentir essas emoções, acolhê-las. Tente não julgar ou reprimir seus sentimentos. Então, o que é acolher essa dor, né? Primeiramente, não julgar por sentir a dor. Porque às vezes a gente está num processo tão bem e aí vem a dor, que é a recaída. E a gente fala assim, nossa, o que eu fiz de errado? Né? Aonde eu fui? O que eu tô fazendo? O que aconteceu? Por que eu tô assim? Tava tão bem, agora eu tô mal. Porque às vezes alguém vem e fala ainda pra você isso. Nossa, mas você tava tão bem, agora você tá chorando por quê? Né? Porque eles acham que a gente se recupera e se mantém recuperado. Não, tem as recaídas e é normal. Então, não julgar, né, esse processo. Teve uma recaída, a dor voltou, aí acolhe. Não julgue e acolhe. O que é acolher? Sinta. Deu vontade de chorar, chore. Ficou triste, fica triste. Escreva o que você está sentindo para colocar para fora. Se você não tiver com quem conversar, né, escreva. Porque eu sei que nem sempre tem pessoas dispostas a ouvir o que a gente está passando e nem sempre essa pessoa também vai dar aquele feedback que a gente precisa. Então, muitas vezes vem ali uma resposta ou uma forma de julgamento até com a gente, né? A Beth escreveu aqui, olha, o maior especialista do luto é quem passa pelo luto. Só você mesmo, Michele, para nos presentear com seu conteúdo. Obrigada, Beth. Você e a Andréia estão segurando nas nossas mãos. Deus abençoe sempre vocês. É isso, gente. Eu estou sim, eu já falei muitas vezes, eu estou aqui para ajudar vocês, para guiar vocês. O trabalho de um terapeuta é guiar. Guiar e orientar, trazendo clareza do processo, tá? Quando as pessoas me procuram, porque eu também trabalho com a linha de hipnose, então muitas pessoas chegam me procurando falando assim, olha, eu tô passando por tal situação e eu quero fazer uma hipnose. Como se a hipnose fosse de uma forma mágica tirar ela daquele processo que ela tá passando. Seja luto, seja depressão, seja ansiedade, seja procrastinação, eles acham que a hipnose é milagrosa. Ela não é milagrosa. Ela é um pouco mais acelerada, porém, a gente precisa saber o momento de aplicar uma sessão de hipnose. Eu preciso trabalhar com esse paciente o entendimento do que está acontecendo com ele, levar clareza sobre o processo. E aí sim, quando a gente estiver criando essa clareza, esse entendimento, a gente entra com a sessão de hipnose que, baseado em todo esse conhecimento, na hora que eu aplicar vai fazer sentido. E vai ficar muito mais fácil para essa pessoa se desconectar e ressignificar emoções que estão ligadas a coisas que aconteceram com aquela pessoa. Mas é necessário entender tudo que a gente está fazendo. A hipnose ela é uma ferramenta, ela é uma técnica que a gente usa para potencializar o processo de terapia. Mas ela sozinha ela não se sustenta. Por quê? Porque se não tem essa compreensão, essa clareza, se não tem ali, se não é congruente com a forma como você quer se sentir depois, se não está fazendo sentido isso, não vai se sustentar, entendeu? Então, todo o trabalho que a gente faz dentro de uma sessão, ela acaba poucos dias, tá? Ela dá uma melhora, mas depois você volta a recair, você volta para o mesmo lugar que você estava antes. Então, precisa de um trabalho bem assim, estruturado, bem guiado, para que a gente possa aplicar tudo isso.
E vocês sabem, né, que eu tenho feito ali alguns conteúdos, estou fazendo mais conteúdos de autotratamento. E eles são, gente, específicos para você utilizar em pequenas doses. Porque eu sei que quem está passando por um luto não consegue pegar um curso, estudar, começar a entender, porque eu também tive dificuldade. Quantos cursos eu fiz, alguns eu comecei e não terminei, depois voltei a fazer novamente, porque a minha mente não estava totalmente boa para um aprendizado. Então, eu faço assim, conteúdos específicos para uma coisa, para uma emoção, para um comportamento. A gente lida só com aquilo, e depois a gente vem com outro, e depois a gente vem com outro e com outro, e aí a gente vai tendo um processo completo, né? Eu não lembro, é a Beth, né? A Beth, acho que ela adquiriu esse do isolamento. A Tereza também está fazendo do isolamento. Se vocês, né, quiserem comentar aí como que está sendo essa experiência para vocês, né, como que isso está agregando, porque assim, são coisas simples de fazer, né? É um conteúdo que traz esse conhecimento, essa clareza do que está acontecendo, né, para você começar a entender por que você está ali naquele momento, naquele processo, naquela situação. E aí tem técnicas de autoanálise que você vai começar a analisar o seu, no caso do isolamento, o seu isolamento, ou a situação que você está vivendo ali naquele momento, e depois técnicas para te tirar dali, técnicas para facilitar que você saia daquele processo que você está vivendo naquele momento. São coisas simples, mas são super poderosas. Se você quiser entender um pouquinho sobre... eu estou colocando no meu canal no YouTube, eu até compartilhei aqui. Você pode curar a sua vida. É um documentário da vida de Louise Hay. Se você não conhece a história dela, assista esse documentário, gente. Ele é maravilhoso. E ele conta todinha a história. Ela conta todinha a história dela, desde quando ela era menina e morava com a mãe, até o momento que ela saiu de casa. E aí aconteceram muitas coisas na vida dela e ela, mais no final da vida, teve um câncer e ela conseguiu se curar com o poder das palavras, né? As palavras positivas. E ela conta como tudo isso aconteceu. É claro que ela teve um acompanhamento médico, mas ela não se tratou com medicamentos e nem quimioterapia. Foi somente o poder das palavras que curou essa mulher, né? E a fé que ela tem naquilo que ela estava fazendo, é óbvio. Então, ela fala desse poder e isso é uma das técnicas que eu utilizo. São pequenas frases que precisam fazer sentido na sua vida e que te tiram daquele lugar que você está. Lembra que eu falei que o pensamento, ele é o que gera o seu comportamento? Se você está se comportando de forma ruim, que não está legal, que está te colocando num processo comprometedor, né, emocionalmente, é o seu pensamento que está te levando ali. Ele que está te guiando e fazendo você sentir aquelas emoções e te prendendo naquela situação. Então eu preciso mudar minha forma de pensar. E como que eu faço isso? Através de frases, reprogramando a minha mente o tempo todo. Reprogramo a minha mente o tempo todo. E é incrível, gente. Incrível. Semana passada eu atendi uma pessoa na quinta-feira. E aí a gente ia ter a próxima sessão na segunda. Ela passou o final de semana inteiro aplicando tudo que eu falei. E foram 2 atendimentos totalmente diferentes. Porque no primeiro era uma pessoa que não parava de chorar. No segundo atendimento, que foi na segunda, era uma pessoa que sorria, iluminada. Sabe? Se reconectando com aquela pessoa que ela era. Então, assim, no caso dela não é um processo de luto, é um outro tratamento. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, que as técnicas, o que a gente fala para vocês fazer, se vocês fizerem, vai dar certo. Só não dá certo se você não aplicar, se você não fizer. E aí, uma das coisas que eu pedi para essa pessoa fazer foi assistir vídeos engraçados, para trazer um pouco de alegria. Se ela fica 24 horas do dia triste e chorando, se ela sentir alegria e sorrir por 5 minutos daquele vídeo engraçado, ela já está modificando o dia dela, ela já está caminhando nesse processo. E aí, quando ela me contou que ela fez as técnicas e tudo, e que ela se pegou no domingo dando risada dos vídeos, eu falei, entendeu? Porque tem que fazer. E às vezes parece uma coisa boba, mas é o simples, é o menos
que faz a diferença. Lembra que o processo de luto é micro, são microações. Vai falar assim, essa frase não vai adiantar nada. Vai, pode fazer. Repete 100 vezes por dia. Põe ela na sua mente, fica repetindo. Você está reprogramando a mente, reprogramando a sua forma de pensar. E tudo isso vai impactar no seu comportamento e na sua emoção. Tenho certeza disso, tá? Eu acho que a Beth colocou aqui, que eu vi que parecia um celular. A Beth foi ela mesma. Ela ainda colocou que é muito bom. Eu comprei e tô gostando. Aos pouquinhos as coisas estão clareando na minha mente. É isso, a gente precisa não só entender como que a gente vai sair dali, mas por que a gente está ali. Por que a gente está ali? Por que a gente chegou naquele processo? Por que a gente está passando por aquele processo emocional? Pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode ser o luto, pode ser a tristeza, pode ser o isolamento, pode ser qualquer coisa. Por que eu tô ali? Eu preciso entender como eu cheguei ali. E é isso que eu venho trazendo. A parte teórica é para você entender como você chegou ali. Por que você foi parar ali? E entendendo isso, a gente aplica as técnicas. E aí fica fácil criar algo poderoso para te ajudar, porque você sabe o que te levou ali. E você sabe criar uma frase que vai reprogramar a sua mente, que vai fazer sentido para você sair dali. E é algo que é seu, é da sua história, é em cima do que você viveu. E não tem nada mais poderoso que isso, tá? E aí você aprende a fazer isso, você aplica isso em qualquer área da sua vida, tá? Você aplica isso em qualquer área da sua vida. Tem bastante mensagem aqui. Vamos lá. Andréia colocou aqui, né? Gratidão por esses lindos comentários. Eu aprendo muito com vocês. Me torno uma pessoa melhor a cada live. Eu também, André. Cada pessoa que eu cuido, que eu trato, eu tô também aprendendo mais a cada dia, né? Terezinha, eu não consigo viver mais sem o meu filho Evandro. Dói na alma. É uma dor sem fim, né? Perder um filho. Eu estou com depressão e doente. Tive muito luto na minha família. Ô Terezinha, vem aqui com a gente, vem toda semana, vem se cuidar, vem cuidar dessa maior dor do mundo, que é esse luto, né? Vem entender um pouquinho mais desse processo. Eu tenho certeza que algo de positivo vai agregar aí nesse seu processo, tá? Um abraço aqui do Nordeste para Andréia, Lavete. Vamos ver aqui. Aí, acho que passou uma aqui. Josiane, seja bem-vinda. A Itamara escreveu aqui, olha. Faz 3 meses me sinto imensamente culpada por não conseguir ver foto. Joguei maquiagem fora, não me arrumo mais. Não consigo passar um gloss na minha boca. Ela vive branca por conta das medicações que eu tomo. Mas tenho gratidão por ter encontrado vocês no Face. Vocês são abençoadas. Vocês são abençoadas. Gratidão por ajudar tanta gente. Obrigada, meninas. Tamara, é normal, tá? A gente ter esse momento de não conseguir ver foto, porque dói. Olha, fazem 5 anos que o meu filho faleceu. Agora que eu consigo colocar foto aqui. Agora que eu consigo. É um recurso que me doeu no começo, tirar todas as fotos, né? Me doeu, me senti culpada por tirar as fotos. Achei que era uma forma de demonstrar que eu não estava gostando ou que eu não queria lembrar dele. Não sei, passou muita coisa na minha cabeça. Mas depois eu entendi que foi uma estratégia que eu coloquei em prática para não sentir dor. Porque eu precisava ficar forte para dar o próximo passo. E sentindo dor eu não ia ficar forte. Então foi uma estratégia que eu criei. E quando isso ficou claro para minha mente, que estava fazendo sentido para mim, olha, eu estou tirando as fotos para me fortalecer. Tem uma justificativa. Porque aquilo naquele momento era o que eu precisava. Então, aí eu eliminei essa questão de culpa, né? E várias outras coisas que passam aí pela nossa cabeça por isso, né?
Também tive as minhas fases, tá? De andar desarrumada, de não passar maquiagem, não cuidar do cabelo, nem nada. Mas assim, aos poucos eu fui melhorando, tá? E você vai também. Continua aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai conseguir passar por esse processo, tá? Maria Celina, os teus conselhos me acalmam, Michele. Que bom. Que bom, é isso que eu quero, que vocês saiam daqui mais leves, que essa live faça diferença, né, para vocês aí, na vida de vocês, no dia a dia de vocês, tá? A Elisete colocou, ontem eu tive atendimento com uma terapeuta e comentei sobre suas lives e como me faz bem. Que bom, Elisete. É isso, gente, é uma sucessão de coisas, né? A gente pode agregar, a gente pode somar, né? Não significa que você não possa ir num terapeuta. Vai num terapeuta, faz um tratamento, vem, participa das lives, né? Porque você precisa se abrir para tudo isso. E eu falo aqui com muito orgulho que um dos lugares que a gente fala mais abertamente do luto e traz tudo isso de uma forma clara para vocês é aqui. Né? A forma de ver o luto, de entender a questão emocional do luto, de colocar o luto aqui como um processo de equilíbrio, de querer entender o DNA do luto e tudo mais, são coisas, são visões que eu falo para você, eu nunca vi ninguém falando desse jeito. Mas eu trago isso aqui para vocês e tudo que eu estudo, ele tem muito embasamento científico, tá? O estudo do DNA, das emoções, tudo isso tem um embasamento científico. E eu quero trazer muito mais conhecimento para vocês. É que senão eu me prolongo muito aqui. Andréia colocou, né? Acreditem no seu processo, honrem a sua jornada, né? Tem que acreditar, gente, no processo. Nós não estamos vivenciando isso à toa, tá? É um crescimento enorme, mas a gente precisa olhar isso como algo que vai nos fortalecer lá na frente, tá? Mara, ela colocou, você é incrível, pois mesmo com o seu luto, você ainda consegue nos ajudar. Mara, eu acho que isso é o que me fortalece, porque eu gosto tanto disso que eu faço, que às vezes as pessoas perguntam assim, você não cansa de falar tanto de luto? Como é que você aguenta falar de luto o tempo todo? Porque isso é um propósito para minha vida, isso faz sentido para mim, querer ajudar o outro, querer trazer esse entendimento, essa clareza que para mim foi o que facilitou o meu processo de transformação e que me tirou da dor. Então, se isso serviu para mim, se me tirou da dor, vai servir para vocês. Então, eu quero trazer tudo isso e eu trago com muito amor, com muito carinho. E eu falo, um dia eu quero viver disso, né? Tô começando a vender minhas coisas, vender meus cursos, vender e-book e tal. Por quê? Eu quero viver disso, eu quero fazer mais por isso, eu quero ampliar isso, eu quero levar para o mundo. Quero. Ah, você está pensando muito longe. Não estou pensando muito longe, porque para Deus nada é impossível. Então, a gente pode sim. Só que tem que ter o primeiro passo, a gente tem que dar esse primeiro passo em direção àquilo que a gente acredita. E eu acredito que eu posso, de alguma forma, contribuir com as pessoas que estão hoje sem rumo, sem luz, né? Na escuridão, sem saber por onde seguir. Porque é assim que a gente se vê. A gente se vê num túnel escuro, onde a gente não vê uma luz lá na frente. E eu quero que essa luz seja aqui, seja esse guia para vocês, né? Para todas as pessoas que estão vivenciando esse processo de luto. Eu quero que isso seja fortalecedor, né? Que norteie vocês nesse processo. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu amo o que eu faço, né? E eu acredito muito nisso que eu faço, tá? A Rita colocou que eu adoro ver os vídeos engraçados. É isso, tem que fazer, porque se trouxer um pouquinho de alegria para você no seu dia, já tá valendo, né? Tá valendo a pena você ter assistido aquele vídeo. André escreveu aqui, olha. Opa. Volta aqui. Não precisamos nos tornar heróis da noite para o dia. Só um passo de cada vez. Encontrando cada coisa que surge. Vendo que não é tão ruim quanto parecia, descobrindo que temos força para encará-la.
Gente, isso é mesmo. A gente acredita que não vai ter força, né? Mas a gente tem. A gente tem essa força. Só que a gente não sabe como usá-la. A gente não sabe como acessá-la, tá? E isso é algo que a gente precisa estar aberto para essa mudança e mudando aos pouquinhos, né? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Parece que eu vi alguma coisa aqui que eu passei. A Itamara escreveu aqui: eu passo na psicoterapeuta e psiquiatra e não tem comparação com as lives de vocês. Obrigada, Itamara, muito obrigada. Essa resposta de vocês é muito mais do que uma gratidão, né? Que a gente vê vinda de vocês. É algo que norteia o nosso trabalho. Significa que a gente está no caminho certo. Significa que de alguma forma isso está sendo positivo. E é isso que a gente quer. Porque a gente vai se guiando nisso. Estamos ajudando? Sim, então vamos continuar assim, porque esse é o caminho. Não estamos ajudando, vamos mudar, né? Vamos mudar o caminho. Eu fico muito feliz com esse feedback de vocês, porque é isso, como eu falei, que norteia o nosso trabalho. A gente sabe que a gente está no caminho certo e isso é maravilhoso, tá? Eu agradeço do fundo do meu coração. Fico muito emocionada quando eu percebo que a gente está fazendo a diferença, tá? E é isso aí. Eu acho que acabaram as mensagens aqui. Me desculpe se eu pulei alguma, porque aqui vai subindo, depois não volta mais lá no comecinho das mensagens, tá? Mas é isso. Semana que vem a gente tá aqui com um novo tema. E eu peço pra vocês, gente, compartilhem a nossa live lá nos grupos de luto de vocês. Eu sei que a gente acaba se conectando com muitas pessoas que estão em luto, né? Passe a nossa página, indique a nossa página, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas não sabem onde buscar ajuda e às vezes nem tem dinheiro para pagar um terapeuta, né? Então a nossa live aqui é gratuita, em grupo, né? É online, gratuita, pode fazer de casa e eu tenho certeza que isso vai fazendo a diferença aí na vida das pessoas, tá bom? Vamos contribuir para que a gente possa de alguma forma ajudar, né, todas essas pessoas que passam por isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigada, tá? Pela audiência de vocês aqui. Grande beijo. E assistam o vídeo lá que eu falei, tá? Da Louise Ray. Vou compartilhar, tá compartilhado aqui na página da Resoluto. É uma história de vida, gente, maravilhosa. Vale a pena assistir. Acho que é 1 hora de documentário, 1h15, uma coisa assim. Mas vale a pena, viu? Porque é uma história de vida e faz a gente perceber que mesmo na dor a gente tem um recurso que a gente precisa dentro da gente. A gente não precisa de remédio, a gente não precisa de nada, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. E se a gente aprender a usar isso, muita coisa muda na nossa vida. Inclusive a nossa saúde física. Se muda a saúde física, imagina a emocional, tá? Grande beijo, eu amo vocês.